Tiago 5 a 13, a 18, 12 a 18 é o nosso texto de hoje. Seguimos em Tiago, um livro que vai em pontos concretos da vida cristã. Hoje temos uma passagem que fala de oração, poder da oração. Tiago, em sintonia com outros livros bíblicos, com Jesus, está tentando nos dizer que a oração faz uma grande diferença no mundo. Ele diz: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. Ela tem força, um poder. Ela afeta o ambiente, as coisas. Tiago tem um convite para a gente hoje. Reconheçam, em primeiro lugar, a sua dependência de Deus. É necessário uma vida de oração. Mas reconheçam também, em segundo lugar, acreditem que ela não é à toa. Ela tem poder. Lá no século IV, na cidade de Antioquia da Síria, havia um pregador sensacional chamado João. Ele é considerado o maior, se não o maior, um dos maiores pregadores da igreja cristã de todos os tempos. Ele foi apelidado de Crisóstomo, que significa boca de ouro, justamente porque era incrivelmente eloquente. Ouçam o que ele pregou há mais ou menos 1.600 anos atrás sobre oração. A potência da oração tem subjugado a força do fogo, tem refreado a fúria dos leões, tem expulsado demônios, tem quebrado cadeias da morte, tem amenizado enfermidades, tem resgatado cidades da destruição, tem parado o curso do sol, tem aprisionado o progresso das tempestades. Ele é poético. E tudo isso está registrado na Bíblia. Então ele diz: existe na oração uma armadura suficientemente equipada, um tesouro imperecível, uma mina que nunca se esgota, um céu jamais obscurecido por nuvens, imperturbável por qualquer tempestade. Ela é a raiz, a fonte, a mãe de milhares de bênçãos. João Crisóstomo, ressoando Tiago, o poder da oração. Muito pode a súplica dos justos. Jesus fez declarações nestas mesmas linhas. A minha favorita é em João 14. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Porque eu vou para junto do Pai. E aí, tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. A força destas palavras, gente. Meu poder é solto no mundo através da oração dos meus discípulos, dos justos. Eu vou ficar junto do meu Pai, mas eu continuarei agindo através de vocês. Vocês podem, com o meu poder, redefinir o status quo, estancar a opressão, porque eu vou estar do lado do Pai Celestial, de quem emana todas as bênçãos. Em nome de vocês, orem para Ele. Eu vou estar lá do lado. Tiago fala nesse texto de algumas orações específicas. Não sei se vocês perceberam. Ele fala de orar por alguém que está sofrendo. Ele fala de orar quando estamos alegres. Mas ele gasta mais tempo falando da oração pelos doentes. Vocês viram? Se vocês não se importarem, eu hoje vou ficar nesse foco. Porque faz um tempo que a gente não toca nesse assunto. Há um tempo atrás, nós estudamos a oração do apóstolo Paulo, uma delas. E vimos um outro aspecto da oração, que são as orações espirituais, que pedem pelo reino de Deus, pedem por fé, pedem por consolo, pedem por vitória diante de uma tentação, pedem por amadurecimento espiritual, pedem pelo avanço do Evangelho. São orações fundamentais, até mais importantes, inclusive. Só ver a incidência delas na Bíblia e no próprio Pai Nosso. Mas hoje, gente, seguindo a ênfase de Tiago,
preso ao texto, eu vou destacar um outro ponto da oração. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração por ele, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E se houver cometido os pecados, lhe serão perdoados. Bastante coisa aqui. Vamos desempacotar esse versículo. O que Tiago está nos dizendo aqui? Como introdução, duas coisas, tá? A primeira delas, Tiago está nos dizendo que a igreja pode e deve orar pelos doentes. Ele diz, chamem os presbíteros e que eles orem pelos doentes. Não está proibido, é até aconselhável. Talvez até houvesse naquela igreja um tipo de ministério estruturado de oração, com voluntários, com pessoas que iam de casa em casa, pessoas que têm esse dom, essa sensibilidade do Espírito Santo. Muitas igrejas têm algo assim, podemos criar aqui também. A gente, aqui nesta igreja, compartilha no grupo do WhatsApp, né? Pastor, ora pelo meu avô, pastor, ora pela minha filha, pastor, né? E no grupo do WhatsApp ali, há um movimento muito interessante. Tenho certeza absoluta que aqui nesta igreja tem gente diariamente orando pelos entes queridos de vocês. Tiago nos diz, parabéns, é isso aí mesmo. Façam isso. Façam isso. Porque é da natureza cristã orarmos pelos doentes. É parte da missão de vocês. Um segundo ponto que chama atenção aqui, gente, é que Tiago diz, a oração salvará o enfermo. A oração levantará. Temos total certeza se ele estava falando espiritualmente ou fisicamente. Pastor, alguém pode pensar, olha isso, pastor, a salvação dos nossos problemas. Será que o Tiago está nos dizendo de uma oração que funciona? Porque ele diz, salvará, ele é assertivo na frase. Ele diz claramente que a oração da fé vai funcionar. Mas ele não pode estar falando que nós sempre receberemos a cura. Sempre do jeito que a gente quer. A cura física, porque não é isso que a Bíblia ensina em outras partes. A Bíblia fala e dá exemplo de orações não respondidas, ou respondidas não da forma que a gente pediu. Davi, Paulo, o próprio Jesus, teve uma oração respondida contrariamente ao seu pedido. O que nós aprendemos lá no catecismo segue valendo. Lembram do pastor perguntando como Deus responde às nossas orações? Resposta: Deus responde de 3 formas. Ele diz sim, quando é para o nosso bem, não, quando vai fazer mal para a gente, ou ele diz, espera. Vou fazer isso, mas o momento não chegou ainda. Isso segue valendo. E o próprio Tiago nos fala disso, tá, gente? No capítulo 4, que nós lemos semana passada, o Tiago vai dizer lá, vocês não vão receber tudo o que vocês pedirem. Sabe por quê? Porque vocês pedem errado. Porque nem sempre vocês pedem com o conhecimento certo. Porque muitas e muitas vezes vocês pedem algo que não vai ser bom para vocês. Ou não vai ser bom para alguém. Deus não seria um bom pai se Ele nos desse tudo o que nós pedíssemos. Porque algumas coisas que a gente pede errado. Então Tiago diz, quando isso acontece, Deus segura e não dá. Porque Ele sabe de algo que nós não sabemos. Nós achamos que um novo emprego, um novo namorado, um novo carro, aquela nova situação vai resolver os nossos problemas. E Deus sabe que não. Vai ser ruim para ti se você ganhar isso. Não vamos falar hoje de orações não respondidas, tá? Não é o tema, não é o ponto de hoje, mas podemos fazer num outro momento. É importante a gente falar sobre isso. Vamos voltar para a oração que Tiago diz que funciona. Ele não dá receita, mas ele fala de 3 coisas nessa oração que eu gostaria de abordá-las com vocês. A oração da fé, a unção com óleo e a confissão dos pecados. O que isso tem a ver com oração pelos doentes? Vamos começar com
a oração da fé. O que ela significa? Eu não tenho aqui a pretensão de oferecer uma resposta perfeita aqui, porque há um debate sobre o significado dessa expressão. Eu vou seguir o entendimento da teologia luterana, que muitas outras igrejas também concordam. Para começo de conversa, oração de fé não é o que muitas pessoas pensam que é e praticam por aí. Algumas igrejas foram contaminadas por uma heresia chamada de teologia da prosperidade. E elas ensinam que a oração da fé significa uma oração de incrível certeza. Uma oração imune a dúvidas. Você chega para um amigo doente e diz assim: eu vou orar por você, mas você não pode duvidar que vai ficar bom. Se você duvidar, não vai dar certo. E aí, quando Deus não cura essa pessoa, apesar da oração, e isso acontece muito, acabei de dizer, aí só resta uma explicação. Um de nós duvidou. Quem foi que duvidou e impediu a bênção? Quem foi? Isso é terrível, gente. Isso faz um mal para a pessoa terrível, porque além dela não ter a bênção que ela pediu, é agregado a ela uma carga imensa de culpa, faz um dano espiritual para ela, e não raras vezes a pessoa se afasta de Deus por causa disso. Isso não é a oração de fé. Como é que a gente sabe disso, pastor? Jesus. 2 semanas atrás, na leitura aqui da igreja, Marcos 9, pai de um garoto endemoniado, lembram? Pai do garotinho, doente, chega para Jesus: pelo amor de Deus, eu te peço que cure meu filho. Jesus perguntou para ele: ok, mas você tem fé? O que ele disse? Eu não sei. Eu não sei bem. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Vejam, eu tenho, mas eu não tenho. Aí eu tenho de novo. Eu suponho que eu tenho, mas eu não tenho certeza. Eu queria ter mais. Por favor, me ajuda, Jesus. E Jesus disse: isso é fé. Isso é fé que merece ser ajudada. Aqui está um exemplo de fé. O cara que disse: não sei bem, tenho e não tenho. Se alguém diz: vamos orar pelos doentes, mas não podemos duvidar, não tem lugar para quem não tem certeza, essa atitude é o contrário da postura que Jesus abençoou ali. Jesus não condenou um pai que estava tremendo. Fé não está ligada à quantidade de certeza interior. Além do mais, isso é impossível para nós pecadores. Jesus disse em outro lugar: isso é impossível para vocês ter uma fé sólida e constante e que não duvida em nenhum momento. E aí, gente, nesse erro de interpretação sobre a oração da fé, algumas pessoas, gente, algumas igrejas até perdem completamente a noção, porque ensinam a oração da fé como uma ordem. É uma declaração. É assim que Deus quer que a gente fale com Ele. Se aposse da bênção. Reivindique um direito adquirido. Eu repreendo a doença. Eu determino. Gente, esse modo não é modo oração. Isso é modo ordem. Isso vai contra a própria natureza do que oração é. Oração não é determinar, oração é pedir. Oração não é dar ordens, oração é suplicar. Jesus podia determinar, repreender. Ele até permitiu, em algumas ocasiões, que os seus discípulos fizessem isso. Mas nós não vemos esse modelo de oração sendo ensinado na Bíblia em nenhum lugar. Então, pastor, o que é a oração da fé? Um autor que eu li diz que é um tipo de oração de descanso. O que é oração de descanso? Oração de fé seria a oração onde eu coloco nas mãos de Deus a situação que eu tenho. Tipo: Senhor,
eu nem mesmo sei o que te pedir, porque eu posso pedir errado. Só queria te pedir que cuide de tudo. Cuide dessa pessoa. O Senhor sabe o que é melhor para ela. Eu gosto dessa definição, porque ela combina muito com o que Jesus ensinou sobre oração. E como ele orava? Lembram de Jesus? Se possível, afasta-se de mim este cálice, mas não faça o que eu quero. Jesus não deu ordens para Deus. Jesus, faça-se a tua vontade. Também no Pai Nosso, Senhor, faça a tua vontade. Uma oração de fé pode ser isso, gente. Fé suficiente, não para determinar, não para dizer eu sei, para dizer eu não sei, mas o Senhor sabe, e eu confio que o Senhor sabe o que é melhor. Outro autor entende que a oração da fé aqui não é uma expressão especial, um tipo de oração especial diferente, significa simplesmente uma intercessão específica. Senhor, nós aqui da igreja, nós aqui do grupo de mulheres, nós aqui do grupo de jovens, nós aqui estamos diante do Senhor com uma petição, Senhor. Nós gostaríamos que o Senhor fizesse isso. É isso que nós gostaríamos que o Senhor fizesse para nós. A cura dessa irmã, o alívio dessa criança. Claro que temos incertezas, mas viemos aqui com esse pedido. Como teus filhos. Pode ser. Pode ser. Segundo ponto, gente. A unção com óleo é muito interessante. O que significa a unção com óleo? Será que havia algum poder especial no óleo? Um óleo milagroso? Adquira o seu. Faça uma oferta. A cura é de graça, mas o óleo aqui custa um pouco. Eu quero dizer para vocês que nós luteranos não vemos problemas em usar a prática do óleo, especialmente se ela for bem entendida. Eu mesmo carrego comigo no meu kit pastoral óleo, uma fragrância de mirra para usar em situações específicas, litúrgicas. Mas fuja quando há superstição envolvido. Fuja se tiver comércio envolvido. Fuja das casas Dom Inácio de Loyola. Fuja das igrejas que são assim. Mas então, pastor, o que significa o óleo? Bom, vamos olhar no texto, no contexto, o que significava no contexto. E aí eu acho que tem alguns profissionais de saúde aqui na igreja, que estão nos ouvindo talvez, que vão ter uma facilidade de entender isso. Por quê? Porque o óleo, na época e no texto de Tiago, ele não é apenas espiritualidade, é medicina. Como é que a gente sabe disso? Já leram a parábola do bom samaritano? O cara que foi deixado semi-morto na beira da estrada pelos ladrões, o samaritano, quando encontrou ele e lhe ajudou com os primeiros socorros, o que o samaritano fez? Ele derramou duas coisas pelo corpo doído e ferido do rapaz. Ele derramou vinho e óleo. Por quê? Porque ambos tinham na época função medicinal, antisséptica. Era para suavizar os machucados, era para esterilizar. Óleo também é um símbolo do Espírito Santo, especialmente quando é usado em algumas cerimônias religiosas. Mas, diante de um doente, óleo, em primeiro lugar, era remédio. Remédio, gente. Ou seja, aqui nós estamos tendo a sugestão de uma prática que tinha funções pedagógicas para a fé, mas não no sentido de substituir o tratamento médico. Vejam que na prática de aplicar o óleo no doente tem uma verdade para nós. A oração não existe para substituir a medicina. Ela é um complemento. As duas dialogam. Fé e ciência trabalham lado a lado. Quando nós estamos orando pela cura de alguém,
nessa perspectiva de reconhecer o dom de Deus da medicina, nós estamos dizendo: Senhor, se o Senhor quiser agir sem a arte médica, se quiseres agir independente das assim chamadas leis da natureza, tudo bem com a gente. Mas se o Senhor quiser agir através de qualquer recurso, de qualquer terapia, de qualquer medida, do quiropraxista, do terapeuta, do psicólogo, de qualquer médico, está tudo bem com a gente também. O Senhor escolhe. Sabemos que o Senhor não precisa de meios. Socorre no Senhor quando os meios não dão conta. Parte da oração de Tiago aqui, de usar o óleo, é dizer: Senhor, nós trazemos esta pessoa à sua atenção. E nós reconhecemos os meios que o Senhor deu. A capacidade humana, a pesquisa, os recursos. E nós estamos apelando a eles, estamos usando eles. Somos gratos, Senhor. Oração e óleo vão juntos. Medicina e fé vão juntos. É a coisa mais certa e responsável nossa, como cristãos. Reconhecer a fé como presente, mas também os dons da medicina que Deus deu para o ser humano cuidar do mundo, cuidar do outro. Trazemos o irmão ao médico, mas trazemos ele também ao Senhor. Use os médicos, Senhor. Use os remédios. Use as cirurgias. Use as massagens. Use as vacinas. Ou não os use. O Senhor que sabe. Mas cure, Senhor. Nós aceitamos e te somos gratos de um jeito ou de outro. Na teologia de Tiago, oração e óleo, a graça não substitui a natureza, a criação, a ciência, a medicina. A graça de Deus completa ela, transforma ela, abençoa ela. E aí nós vamos para o último ponto, que Tiago fala de confissão de pecados. Além da oração da fé, os irmãos se unem e oram por alguém doente, e do óleo, que é buscar o melhor tratamento médico possível, o melhor que há. Tiago fala que assim como tem a dimensão física, tem uma dimensão espiritual que deve ser feita. Ele conecta a cura com a confissão dos pecados. O doente, na busca pelo alívio físico, faz muito bem se ele examina o seu coração, se ele investiga pecados cometidos, situações onde não houve arrependimento, onde não houve reconciliação, seja com Deus, seja com alguém. Ele faz muito bem em confessar estes pecados e renovar a sua relação com Deus. Isso é muito interessante. Tiago não está dizendo aqui, atenção, que sempre, em todos os casos, as nossas doenças têm um viés espiritual, mas às vezes sim. Davi fala disso nos Salmos. Paulo fala que muitos cristãos lá em Corinto estavam doentes porque estavam cometendo pecados contra a Santa Ceia, se aproximando da Santa Ceia de uma forma leviana, de uma forma pecadora. Eu vou repetir para não ficar um mal entendido aqui, porque isso é um caso sério e tem muito abuso por aí. Eu não estou dizendo que quando você adoece, ou um familiar seu adoece, é porque você precisa confessar pecados. Não. Mas às vezes sim. Às vezes sim. E além do argumento bíblico, eu vou fazer uso do argumento da experiência dos profissionais de saúde, gente. Pergunte aos médicos, pergunte aos psicólogos e outros profissionais da área. Como que muitas vezes a nossa condição espiritual, emocional, conflitos mal resolvidos, problemas com raiva, problemas com ansiedade, problemas com medo, como muitas vezes estas questões afligem a nossa saúde física. Acho que tem até um nome para isso.
doenças psicossomáticas. Aliás, uma vez um médico me ajudou a entender isso, eu era capelão hospitalar, e um médico perguntou para mim: pastor, você sabe o que são doenças psicossomáticas? E eu, do alto da minha arrogância, disse: claro que eu sei. São quando a doença está na cabeça da pessoa. E ele disse não, e quase bateu com um pau em cima de mim. Doenças psicossomáticas estão no teu corpo. Elas são reais, fisicamente reais. Você tem dores de cabeça reais, advindas de preocupações. Você tem úlceras reais, advindas de temores. Você tem colites reais, advindas de raiva. São no corpo. Teu corpo se quebra literalmente se o coração, se a fé vai mal. Não é apenas na cabeça, não é apenas imaginação, é no cólon, é nos pulmões, é no cérebro e não apenas na mente. Doenças psicossomáticas não são doenças imaginárias. Por isso muitos médicos vão dizer para a gente assim: bem-vindo, pastores. Bem-vindo, capelães, venham ao nosso hospital. Bem-vindo, igreja, venha. Porque reconhecem que doenças, sim, podem ser causadas ou agravadas por questões emocionais e espirituais, porque reconhecem que não tem nada melhor do que tratar uma doença física quando a pessoa está em paz consigo mesma, em paz com o próximo, em paz com o filho, em paz com a sogra, em paz com Deus. Porque não tem nada melhor que enfrentar uma doença estando com a consciência limpa. Tudo que é pecado já confessado e entregue no fundo do mar, porque Jesus levou ele para lá. Enfrentar uma doença agradecido, porque eu já vivi bastante, Deus já me deu muitas coisas, como o Tiago diz, tem razão para estar alegre, cante, louve a Deus. Louvor, Juarez, mexe até com a saúde física. Não há nada melhor, os médicos reconhecem isso, que a gente enfrentar uma doença tendo clareza sobre as grandes questões do ser humano: sentido, propósito, eternidade. Saber-se amado, amado por outras pessoas, amado por esse ser transcendental, que a grande maioria acredita que existe, e a minoria que não acredita, a maioria desta minoria não acredita, mas queria acreditar. Diz: eu, como eu queria acreditar. Conhecer a cruz de Cristo, enfrentar uma doença conhecendo o Evangelho, onde Deus nos declara amados. Gente, Tiago está certo, meus irmãos, minhas irmãs. Não há nada melhor do que cuidar da saúde física, cuidando da sua saúde espiritual. Isso é sabedoria no mais alto nível. E olhem que interessante aqui, porque muitas vezes a cura espiritual, o perdão dos pecados, a reconciliação, a restauração, ela contribui para a cura física. Questões emocionais, espirituais, são muitas vezes a causa do físico. Mas em outros casos, outro lado da moeda, a razão da doença não tem nada a ver com o pecado. E aí, às vezes, a razão que nós estamos doentes, que não é o pecado, aí o pecado que causa a doença física ou agrava ela, às vezes esse pecado é revelado no meio da doença. Olha que interessante, explico melhor. Dois lados. Quando a gente se sente fraco, vulnerável, frágil, quando a gente se sente que está enfraquecendo, mesmo quando a gente pega uma gripe forte ou o próprio Covid, o que acontece? Muitas vezes é nestas horas que a gente enxerga o valor do espiritual, o valor, a importância de Deus, a força do próprio pecado. O que o pecado faz com o nosso corpo? O que a morte, que é o salário do pecado, como ela está ali nos espreitando ao redor da esquina? A nossa condição espiritual é revelada também
na hora de um problema físico. Quando nós estamos bem de saúde, a gente pensa que a gente vai viver para sempre. Pensamos que estamos no absoluto controle das coisas. Mas aí, nas vezes que nós adoecemos, nós nos damos conta de quão vulneráveis e dependentes nós somos. Isso é bom, porque aí Deus pode trabalhar na gente. Aí Deus nos tem exatamente no lugar onde nós podemos ser ajudados por Ele. É quando nós não conseguimos nos levantar da cama por causa de uma dor, ou quando a gente recebe a notícia médica de um exame, que a gente muitas vezes se conecta com a nossa condição espiritual, de como nós precisamos de Deus, de como sem Ele nós não podemos fazer nada. É assim, meus irmãos, muitas vezes as doenças nos humilham de um bom jeito, ao ponto de nós reconhecermos que somos pó. Doenças muitas vezes nos derrubam porque nos mostram os nossos pecados. Muitas vezes só as doenças nos fazem realmente olhar no espelho, passar a limpo a nossa vida e nos conectar com a parte de nós que precisa admitir e confessar as nossas falhas. O que eu estou tentando dizer para vocês é que, às vezes, a cura espiritual causa ou contribui para a cura física. Mas outras vezes são as doenças físicas que causam a cura espiritual. E aí Deus permite que a gente passe por elas. Podemos, gente, elas andam juntos. Fé, medicina, cura física, cura espiritual. Podemos usar um momento de doença para um momento também de renovação espiritual. Podemos pensar, se estamos com uma doença, e devemos, em arrependimento, em eternidade, em Cristo, em Deus, em questões espirituais. Confessem seus pecados, diz Tiago. E ele não diz, mas nós sabemos o que temos que fazer se alguém do nosso lado confessar os seus pecados. Absolvam. Em nome de Jesus, se alguém confessar pecado perto de você, abra sua boca e fale para essa pessoa: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os teus pecados foram perdoados. Nada mais triste que um amigo falar de seus problemas perto de nós e a gente ficar em silêncio. Nada mais triste que alguém chegar confessando algum erro e a gente não fala nada, como se não fosse com a gente. Nós temos uma responsabilidade de, se alguém confessar seu pecado perto de nós, absolvê-los. Nada mais triste de nós agirmos como os sacerdotes agiram quando Judas Iscariotes se arrependeu de ter traído Jesus e correu para a igreja, correu para aqueles que supostamente eram da religião e disse: pequei contra o sangue inocente. E eles disseram: nós não temos nada que ver com isso, te vira sozinho. E ele se virou, se enforcando. Por isso, meus amados irmãos e irmãs que são cristãos, se alguém, independente se é da igreja ou não é da igreja, se alguém mencionar algum tipo de admissão de culpa, de reconhecimento que está com a vida bagunçada, não deixe de abrir a tua boca para dizer: os teus pecados foram perdoados. Jesus Cristo te abraça. Jesus Cristo quer uma vida com você. Ele morreu por você. Absolva. Você não é o pastor, mas lá na sua vida diária você é como se fosse um pastor, absolvendo os outros dos seus pecados. Esses são os pontos de Tiago. Ore com fé, a oração tem poder,
acrescente o melhor tratamento médico possível, o óleo, o remédio, o exame, a alimentação. Cuide da sua vida espiritual também. Confesse seus pecados, fortaleça a sua fé. A oração faz diferença. Muito pode a oração do justo. Do justo. Do justo. Faltou falar disso, né? A qualificação que Tiago dá. A oração que tem poder é a oração do justo. Será que eu sou justo? O quão justo eu preciso ser para que a minha oração funcione? Sabe que Tiago nos ajuda, porque ele dá um exemplo. Quem lembra qual foi o exemplo? Elias. Tiago fala de Elias no texto. Mas antes de pensar que Elias era justo porque era perfeito e santo e herói, Tiago diz, olhem para o Elias, ele é semelhante a vocês, sujeito aos mesmos sentimentos. O Tiago está nos lembrando, olha para o Elias. Elias também teve raiva, Elias também teve medo, Elias também teve depressão. E foi colocado por Tiago como um exemplo de justo. Deus o ouviu, mesmo sendo alguém imperfeito. Justo na Bíblia é alguém que anda de mãos dadas com Jesus. Justo na Bíblia não é alguém perfeito e sólido e com a vida totalmente certinha. Justo é alguém, como diz Tiago, que louva a Deus quando as coisas vão bem. Não apenas ora quando está em apuro. Isso é uma coisa interessante para nós. Tiago falou isso no início. Está feliz? Louva a Deus. Esse é o justo. Ele não apenas ora quando está em apuros. Tem algumas pessoas, vocês vão entender isso, que quando chegam para você com um grande problema, pedindo alguma coisa grande, pode ser até um empréstimo, um sacrifício seu grande, você olha para a pessoa e diz, claro, você se sente feliz e honrado de ajudar aquela pessoa. Pode contar comigo, mas tem pessoas que chegam para a gente com o mesmo problema e com o mesmo pedido, e a gente tem uma repulsa de ajudá-las. Porque tem gente que vem a gente só quando está com problema. E a gente gostaria de ter uma relação com alguém que essa pessoa também, quando estivesse numa boa, viesse até nós, até nos agradecesse pelo que a gente fez e compartilhasse com nós das coisas boas que está vivendo. Tiago fala disso no começo. Deus é a mesma coisa. Por isso que Tiago diz no começo, está feliz? Está com a vida cheia de bênçãos? Louve. Porque essa é a hora para você mostrar para Deus que você não vai a Ele só quando você está em apuros. A oração do justo que tem eficácia, usando o contexto de Tiago, é a oração do cara que não é perfeito, mas também não usa a Deus. Não faz Deus de bengala, de muleta. Não se aproveita só quando tem problemas. É uma pessoa que ama a Deus e lembra dele também, quando as coisas estão bem. Esse é o ponto de Tiago. A oração do justo, a eficácia. Se a gente só ora quando a gente precisa, como é que você acha que Deus vai reagir? Se a gente só ora quando a gente está em apuros, Ele vai reagir do mesmo jeito que nós reagimos quando isso acontece com a gente. Pense sobre isso. Leve isso a sério, esse qualificativo. Cresça e desenvolva a justiça que você tem. Cresça nela. Continue amando mais e mais a Deus, buscando Ele em todos os momentos, também nas alegrias, confessando, perdoando e também lembrando sempre da promessa de Jesus, que é de estar do lado do Pai, intercedendo por nós. Se pode muito
a oração de um justo imperfeito como Elias, se pode muito a oração de um justo imperfeito como esse pastor aqui. Se pode muito a oração de justos imperfeitos como nós. Quanto mais pode a oração do justo perfeito, Jesus Cristo, que está do lado de Deus agora, intercedendo por cada um de vocês. Amém.